Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia para refletirmos sobre a palavra de Deus. Parabéns, aniversariantes. Aniversário de Goiânia. Novinha, né? A cidade é nova, né? 87 anos. Deus abençoe você, os seus problemas. São tantos problemas, né? São tantos problemas. Às vezes de saúde familiar, de relacionamento, problemas de financeiro, né? Muita gente aí, uma inflação aí voltando, que é muito ruim. Que Deus abençoe o nosso governo, que Ele controle bem essas coisas, que a gente se una, né? Não é hora para briga mais, né? Que Deus nos abençoe. Vamos hoje falar sobre o Velho Testamento, uma narrativa longa, e que Deus nos abençoe. Vamos ler 2 Samuel 18, de 2 a 5, por favor. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões. Dividiu o exército em 3 companhias, sob o comando de Joabe, Abissai e Itai. Disse o rei: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta. O rei ordenou a Joabe, a Abissai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem, porém Absalão a cada um dos comandantes. Amém. Às vezes, alguém vai resolver um problema, você pede que ele resolva para você ou para alguém, e ele não faz nada daquilo que você pediu, né? Porque a compreensão dele a respeito do mesmo assunto, de quem executa e de quem deu a ordem, são diferentes os raciocínios, a ideia. E assim aconteceu com Joabe, que era o comandante principal lá, o chefe do exército de Davi, em relação ao jovem Absalão, filho de Davi, né? E ele agiu diferente daquilo que Davi mandou. Então, o tema da nossa homilia é um criminoso, um justiceiro e um pai. Vamos falar junto? Um criminoso, um justiceiro e um pai. Nós vamos relacionar 3 pessoas. Vamos falar, para a gente voltar à narração que houve uma guerra entre Absalão, o exército de Absalão e Davi, nós vamos falar. Mas para nós entendermos essa guerra, a gente tem que entender um pouco o que foi Absalão em relação a Davi, e o que foi Absalão em relação a Joabe. Absalão, ele não teve uma vida assim, como vou dizer, normal. A gente poderia dizer que ele partiu para o crime, né? Aquela pessoa partiu para o crime. Absalão, né, tinha um irmão, Abner, que abusou da sua irmã. Ele era meio irmão de Absalão, abusou, né, violentou a sua irmã Tamar. E de uma maneira cruel, traiçoeira, Absalão mata seu irmão, Abner. E ele foge para Jesus, uma cidade chama Jesus, que é a terra do seu avô, e lá fica. Com o tempo ele volta para Jerusalém, né? Ele volta para Jerusalém, fica 2 anos em Jerusalém, sem Davi conversar com ele. A impressão que dá que Davi tinha uma grande mágoa com ele, que não queria ver a cara dele. Não queria. E ele ficou muito incomodado com aquilo. Ele cria uma situação para que Davi o veja. Nós vamos falar ainda depois em relação a Joabe.
e Davi o recebe, e ele fica por 4 anos fazendo uma oposição a Davi, um governo paralelo, poderíamos dizer. Alguma tradução fala roubando o coração do povo. O incrível é que Davi não chamou a atenção dele, lógico que Davi sabia fazer. Ele ia para a porta da cidade com toda a pampa, com o pessoal junto com ele, bem vestido. E todo mundo que vinha resolver uma causa, ele dizia, não, se eu fosse rei de Israel, eu resolvia isso, Davi não vai resolver o seu caso. E ele foi ganhando a simpatia das pessoas, agradando as pessoas. Depois de 4 anos, ele chega para Davi, seu pai, e diz assim, olha, eu quero ir para Hebrom. Eu tenho um voto lá para fazer a Deus e preciso ir para lá. E Davi permitiu. E ele nunca foi religioso. É até difícil de acreditar, mas foi. Mas ele chegou em Hebrom, se tornou o rei de Hebrom. Se declarou rei de Hebrom. E Davi, no primeiro reino, 7 anos, Davi também foi rei de Hebrom, no primeiro reinado dele. E ele formou um exército para atacar seu pai, Davi. E ele juntou esse exército e invadiu Jerusalém. E Davi fugiu de Jerusalém, já velho, descalço, cansado. Davi já era velho. E ele, a conselho de Aitofel, que era seu conselheiro, disse para ele para ele mostrar para o povo que estava desligado do seu pai, e ele acatou esse conselho, que ele abusasse, né, mantesse relação com 10 concubinas de Davi, numa barraca em plena praça de Jerusalém, uma coisa até difícil, a gente até pregou sobre isso, uma depravação incrível. Ele fez isso. Depois que ele fez isso, então ele resolve atacar Davi. Então a relação que tinha Absalão com Davi era um relacionamento horrível. Davi, como pai, teria muito motivo de odiá-lo. Mas ele era pai. Outro relacionamento que Absalão teve foi com Joabe. A gente vai fazer uma pregação sobre Joabe. Eu tinha até escrito um pouco sobre ele, mas não vou comentar. Joabe era um guerreiro assim, fanático na sua profissão. Ele era guerreiro, então tudo que ele pensava era em matar. E ele foi muito cruel, algumas vezes, traiçoeiro e tudo. E Davi vai ter uma grande mágoa dele o resto da vida. E ele não vai terminar muito bem para ele, não. A gente vai estudar sobre ele ainda. Mas a generosidade da vida de Joabe, que a gente sabe, foi em relação a Absalão. Eu nunca mostro, não tem um relato de generosidade dele. Absalão, quando matou Abner, ele fugiu para Jesus, lá para a terra lá do seu avô, e lá ficou. E Joabe teve compaixão de Absalão, dele estar lá isolado. E viu que Davi já não estava com tanta raiva mais, e sentia saudade de Absalão. E ele criou uma situação para convencer Davi a trazer Absalão. E ele arrumou uma mulher que sabia representar. E essa mulher falou que que ela tinha 2 filhos, um filho matou o outro, e esse para vingar queria matar o outro filho, e que o outro filho era o único herdeiro que tinha, e criou aquilo, e Davi falou assim, não, eu vou tomar conta do seu caso e tudo. E ela diz, não, se você se condoeu com essa história, por que você mantém Absalão isolado em outro país? E Davi entendeu que Joabe estava por trás daquela trama, né? Falou com ela, Joabe está por trás disso, né? Não, pode chamar Absalão. Chamou Absalão. Só que Davi não queria ver Absalão. Ficou 2 anos sem ver. E Absalão ficou muito triste com aquilo. É preferível eu morrer do que eu ficar desse jeito, sem meu pai me ver. E ele chamou Joabe. Falou, Joabe, vem cá.
que eu quero conversar com você, que ele queria que pedisse que Joabe conversasse com o pai dele. E ele chamou Joabe por 2 vezes. E Joabe não foi. E Absalão, como sempre foi sem ética mesmo, vamos ser claro aqui. O que Absalão fez? Mandou pôr fogo na plantação de cevada dele. E quando Joabe viu a cevada dele pegando fogo e foi Absalão que pôs, ele ficou muito contrariado e foi lá tirar satisfação. Por que você fez uma loucura dessa, botar fogo na minha, na minha plantação de cevada? E Absalão disse, não chamei você 2 vezes para conversar, você não veio. Assim você vem. Vai lá e convence meu pai que eu quero falar com ele. E assim Absalão foi lá e Joabe foi lá e convenceu Davi a receber Absalão. Passa-se um tempo, Absalão forma um exército e ataca Davi. E Davi tem que fugir e foge junto com Davi quem? Joabe. Uma humilhação para um guerreiro, tem que fugir. Coisa que ele nunca fez. Não, poderia ter feito na época de Saul, né? Mas para ele foi muito... Então ele tinha motivos também de ter muita raiva de Absalão, Joabe. Muita mesmo. E no desfecho da guerra de Absalão com Davi, aconteceu mais ou menos assim. A história é longa, né? A história é longa. Davi fugiu e ficou lá. Aí, quando Davi tinha fugido, havia 2 sacerdotes com a arca. Eu nem pus o nome dele aqui, que senão confundo. E ele falou assim, volta para Jerusalém com a arca e fica lá, você vai me ser útil lá. E os 2 sacerdotes voltaram. Aí foi Uzai, que era uma pessoa de muita confiança, também apresentou a Davi quando ele tinha fugido depois, que ele estava lá. Aí Davi falou, não, você não vai ficar comigo, vai ser muito pesado. Você vai fazer o seguinte, a tática de Davi é extremamente inteligente, guerreiro. Você vai apresentar para Absalão como você tivesse me abandonado e tivesse do lado dele. E todo conselho, que Aitofel dê para Salomão, você dá outro conselho, todo conselho que Aitofel der para Absalão, você vai dar outro conselho, para tirar o conselho dele. E você vai me avisar o que estiver acontecendo. Essa tática foi a salvação, que nós fizemos uma pregação sobre heróis anônimos. Ninguém sabia que Uzai estava agindo por trás. E ele foi que salvou Davi. E o que aconteceu com Uzai? Aitofel deu um conselho certo. Ataca Davi hoje. Ele está cansado, o exército está desorganizado, que você vai derrotá-lo. E Uzai escutou, falou, nossa, se acontecer isso hoje, é a morte. Aí Uzai falou, não, eu vou dar outro conselho. Ataca ele outro dia, junta todo Israel, junta muita gente, e você vai junto, porque Davi deve estar escondido em algum lugar, você não vai achar ele, você quer pegar ele? Ó Deus agindo. Aí Absalão disse assim, não, o conselho de Uzai é bom, vou pegá-lo. Vamos ver a estratégia de Davi, o tanto que ele era bom de guerra. Aí o que Uzai fez? Contou para os 2 sacerdotes, que estavam lá dentro de Jerusalém. Esses 2 sacerdotes contaram para uma criada ou empregada, uma serva. Essa serva saía do palácio, ia até um poço que tinha 2 espiões ou informantes de Davi. Ficava perto de um poço. E ela falava para eles o que foi. Só que na vez que mais precisava da informação, que ele contou o conselho que ele deu, e ele diz assim para a serva, avisa aos 2 informantes, para Davi deixar o deserto e atravessar o rio hoje. De manhã Davi já tinha atravessado, porque Absalão vai atacá-lo. E eu dei o conselho assim, prepare-se. Ele vai atacar desse jeito.
Mas só que quando essa serva dá informação, um rapaz vê ela dando informação para os dois espiões. Aí eles corpam uma cidade, o sujeito esconde ele dentro de um poço, os dois espiões, dois informantes. E a dona da casa joga um pano, uns trigos assim, disfarça, eles vão embora e eles fogem depois. Salvou ele. É uma história até boa de escutar. E Davi fica sabendo. E Davi se organiza, separa em 3 grupos de pessoas, né? E um deles é Joel, que é o personagem principal nosso aqui. Eu vou só citar o nome dele. E assim fez. Então, Davi era tão bom de guerra, Joabe, Abissai e Itai, que eram os 3 que ele conheceu. Que ele fez o seguinte, ele levou a guerra para uma floresta. Alguns dão um negócio de, algum dão um nome de vale, alguma coisa assim. E nessa floresta foi a estratégia de Davi. Então, nessa floresta morreu a maioria dos soldados de Absalão. Foi uma derrota escandalosa, grande, de Davi. E o exército de Davi era menor e fugitivo, e dele era mais organizado. Eram as 10 tribos, ou 11, 10 tribos, atacando uma tribo de Judá. Mas a inteligência. E o incrível, que Davi que separou os 3 grupos, e ele estava muito velho, tanto é que eles pediram, você não vai para a guerra, porque você não dá conta. Mas a estratégia ele tinha. E Absalão, quando viu que tinha perdido, ele deu de frente lá, ou ele esbarrou com o soldado de Davi, ele fugiu. E uma mula, que era, né, o animal dos nobres lá. E ele fugiu, o cabelo dele fica preso num galho de carvalho. Ele tinha um cabelo muito longo, lembra que ele era muito, a gente falou que ele era muito bonito, tinha um cabelo. E ele fica no ar, entre o chão e o carvalho, não tinha como sair, não tem como tirar. E um empregado de Joabe, um dos soldados de Joabe, veio e avisa Joabe, ó, eu vi Absalão pendurado. Aí Joabe falou assim, por que você não matou? Eu daria um prêmio para você muito grande. Aí o soldado falou, nem que você desse o dobro eu queria, nem muito mais que eu dou. Porque Davi pediu encarecidamente que não tocasse em Joabe, não tratasse mal Joabe. Como Davi ia descobrir Absalão, né? Foi que se não matasse, né, Absalão. E Davi vai descobrir mais cedo ou mais tarde quem o matou. Então eu não farei isso. Aí Absalão falou, eu não ligo para você não. Nem deu assunto para ele, foi lá e o feriu. E mais 10 soldados que mataram Absalão. Foram 2 informantes avisar. E por fim chegou, um foi primeiro e um etíope chegou para o segundo lugar. E o etíope, né, foi que deu a informação que Absalão tinha morrido. E Davi fica muito triste. E Davi, a narrativa é muito triste, porque Davi gritava em voz alta, Absalão, Absalão, meu filho amado. Meu filho amado, Absalão, Absalão. E assim termina a vida de Absalão. No capítulo 19 que nós vamos estudar, nós vamos ver a dor de Davi. Né? Nós vamos ver a dor de Davi. Absalão representa o bandido, o criminoso. Aquele que não só ofendeu muito o pai, como ofendeu também Joabe. Já viu aquela pessoa que entra no crime e ele aborrece todo mundo? Quando ele não abusa sexualmente de alguém, ele rouba. Quando ele não rouba, ele faz alguma coisa ruim, a sociedade não suporta ele. Está cheio disso, né? A televisão gosta desses assuntos. Diz assim, em João 3, 18 e 19, lê para mim aí. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito
Deus. Amém. Jesus diz assim, que quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem entra para o mundo do crime e não quer ter uma mudança com Jesus, você não precisa condená-lo, ele já está condenado. Ou a polícia, ou os colegas dele, ou os opositores dele, ou outra facção, mais cedo ou mais tarde vai pegá-lo. Absalão não mudou de posição. Cada dia que passava, Absalão estava pior. E Jesus dá essa chance. Crê em mim, muda de vida. Aquele que crê no Filho, João 8,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não quiser ter uma mudança de vida, aceitar Jesus, ele já está condenado. É triste. É triste o que aconteceu com Absalão. É triste o que acontece com muitos jovens nossos que entram para o mundo do crime. Todo dia nós vemos um caso horrível. Hoje tem as filmagens, né? Esse dia amanheceu uma policial que matou um criminoso. Joabe, e aqui ficou, Joabe representa o diabo, que tem intenção de matar, de acusar. O diabo, ele tem, a intenção dele é acusar, condenar e executar. Porque ele veio para isso. Nós vamos ver que Joabe não era uma pessoa boa. Tanto é que Davi teve muita mágoa dele. Ele fez muita coisa errada, cruéis. Mas se achava bom que devia matar o filho do rei, sem ordem do rei. Assim, então, cunhado, nós, muitas vezes somos pecadores, erramos e achamos no direito de eliminar o outro que nós achamos que é pior do que nós. Por exemplo, em João 10 diz assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão veio para quê? Roubar, matar e destruir. É o diabo. A intenção de Joabe, a vida inteira dele foi matar e destruir. Ele não foi desonesto. Mas pode falar que ele roubou a alegria de Davi, matando seu filho. Lê 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Amém. Os felinos são traiçoeiros, né? Fica no silêncio assim, ó. Quando ele ataca de uma vez, a vítima não vê. Ele não pega assim na correria. Ele pega por trás e tudo. E assim é o diabo. Vi na televisão hoje uma onça caçando, nova, uma onça nova. Então, toda a invertida dela, né, a gente viu isso junto. Ela fracassava. No fim, ela aprendeu. Ser traiçoeira. Assim é o diabo. Ele está procurando achar um erro na sua vida. Não para que você receba perdão e mude de vida e se converta. Mas ele quer nos condenar. E quer nos executar. Ele veio para isso. Ele veio para a morte. Assim era Joabe, homem de morte, homem de espada. Assim tem sido o mundo. Assim tem sido o mundo. Há gente que acha que não deve ter casa de recuperação para drogado. Quase todas as igrejas têm. Porque o sujeito entrou no crime, o problema dele, que morra. Ou gastar com orfanato, se a mãe abandonou o menino, problema do menino. Não, não é assim. Isso é uma ideia diabólica. Uma ideia de falta de piedade, falta de amor. Não é atitude. A atitude de Joabe não é atitude cristã. De alguém que mata sem piedade, alguém sem defesa,
que Absalão estava sem defesa. Ezequiel 33, 11a disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de quem é errado. O diabo tem. As pessoas têm. Nós temos. Quando morre um criminoso, às vezes é um alívio com a população. Davi representa Deus como pai que ama e perdoa. Davi representa o amor. Representa Deus. 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 4a e 7. Lê para nós. O amor é sofredor, é benigno. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Que lindo, né? O amor é sofredor, como Davi sofreu. É benigno. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como Absalão foi cruel com Davi, e Davi o amava e o perdoava. Pela lei judaica, Absalão tinha que morrer apedrejado. Sabiam? Que pela lei judaica, filho rebelde tinha que morrer apedrejado. E por incrível que pareça, que quando ele morreu, jogaram um punhado de pedras sobre ele, como se estivesse executando a lei de Moisés. Em João 15:9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Deus amou Jesus, Jesus nos amou igual Deus o amou. Que nós devemos permanecer no amor. Se Absalão amasse seu pai, permanecesse no amor, não agisse, ele não teria morrido de uma maneira tão cruel. Tudo é amor. 1 João 1,9, lê para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que Deus quer com nós? Nos perdoar. Deus não quer condenar. Se Absalão confessasse: pai, eu errei até hoje contigo, você submisso, você seu filho, e mudaste de posição, e recebia perdão tranquilo, não é? De seu pai Davi, porque mesmo ele agindo errado, Davi o amava. Assim é Deus. Ele quer que nós arrependemos, Ele quer nos perdoar, que a gente muda de posição e que não morra. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na nossa morte. Deus nos ama. Ele quer nos perdoar. Mas nós temos que aceitar o perdão e mudar de posição, deixar Deus agir em nós. E Absalão não fez isso. Concluindo, lê a conclusão para mim, por favor. O amor familiar e o amor de Deus é que faz a diferença no relacionamento com uma pessoa errada. Quem ama, perdoa e quer o bem, mas quem não ama, mata ou tem o prazer na morte. Amém. Diz tudo, né? O amor de Deus familiar é o amor pela pessoa errada, que não quer que ela morra, mas que ela viva. Joabe teve prazer, nós vamos ver isso, na morte de Absalão. Mas Davi sofreu, porque ele agiu como Deus, como pai que ama e que perdoa. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, que livra da morte. Deus não quer a morte de ninguém. Eu tenho amado as pessoas erradas como meu filho ou como Deus a ama? Eu gosto muito desse exercício mental de empatia. Esse dia um sujeito fez um crime e me irritou muito. Não vou negar. Fiquei com muito ojeriza dele. E você pega essa pessoa e diz assim:
Aí você faz isso. E se esse sujeito fosse meu filho? Fosse meu parente? Será que eu estaria com esse ódio que eu estou dele? Não é? Ele deu uma chance para ele sair da cadeia e foge. Eu achei aquilo um grande desafio. Jogar a chance fora e continuar no crime. Então é bom a gente fazer esse raciocínio. Eu tenho amado as pessoas como Deus tem amado e como fosse meu filho. É bom a gente pôr no lugar do outro, né? Jesus amou as pessoas erradas ou pecadoras com amor paternal e maternal. Um amor o quê? De Deus, um amor familiar. Perdoando-lhes e dando uma nova chance. Nós vamos ver muitos casos de pessoas que eram doentes porque pecavam, Jesus o curou e falou: não peques mais. A mulher samaritana, né? Então vamos ver a mulher pega em flagrante adultério, pessoas muito erradas, que Jesus o perdoa e diz: ó, não erre mais, uma nova chance, um novo dia. Aceite o seu perdão, aceite-o em seu coração, não morra. Às vezes nós fazemos atitudes erradas que vai matar o nosso casamento, o vício que mata a nossa saúde, atitudes que matam a nossa profissão, que matam toda a nossa vida. São os crimes que matam, como matou Absalão, os erros. Que nós recebamos o perdão de Deus, o amor de Deus, porque as pessoas muitas vezes querem o nosso mal, torcendo que dê errado. Lógico, tem pessoas boas, mas a grande maioria quer o mal. E Deus quer o bem. Aceite Jesus, deixa ele mudar e muda essa posição errada como Absalão manteve e morreu. Não morra, aceite a Jesus. Jesus está de mãos dadas, de braços abertos para te receber. Amém? Vamos fazer a oração? Eu vou fazer a oração, vocês fazem junto comigo, após eu falar, depois o Pai Nosso, e a gente encerra. Pai de perdão, em nome de Jesus. Obrigado pelo amor e perdão. E livramento da morte eterna. Através do seu Filho Jesus. Mesmo eu não merecendo.